Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Caro amigo e irmão no sacerdócio, Padre Arthur, pároco desta paróquia, a qual festejamos, a padroeira de Monte Carmelo. Querido povo de Deus, eu me refiro ao Padre Arthur como amigo, porque entramos no mesmo dia, no seminário, há 17 anos. 17 anos. E estamos aí na caminhada. Uma alegria imensa participar contigo, nos festejos, neste novenário dedicado à Virgem Mãe de Deus, Senhora do Carmo. E partilho com vocês, de uma alegria imensa nesta caminhada de fé, pois a Virgem Maria, dos inúmeros títulos, a Virgem de Fátima, Virgem da Abadia, do Rosário, de Nossa Senhora do Carmo, sempre esteve, na nossa caminhada, perseverando, nos ajudando aí no discernimento da vocação sacerdotal. E de um modo assim, de gratidão à Virgem do Carmo, o Padre Arthur bem conhece, tenho duas madrinhas carmelitas, do Carmelo de Uberaba, lá na Avenida da Saudade. Quem já foi em Uberaba, no Carmelo lá, conhece, que na porta de entrada, uma imagem grande de Nossa Senhora do Carmo, que acolhe, todos os que lá vão. E das duas madrinhas, uma é a madrinha de batismo, que devido à pandemia, voltou para a casa do pai, entrou primeiro, ao Carmelo, depois eu entrei em patrocínio no seminário e posteriormente a minha madrinha de crisma, que hoje é a subpriora lá no Carmelo. Então a devoção, é muito forte em nossa família. A religiosidade, ela é bastante concernente na caminhada, a começar pelos nossos avós. E vemos também que a Virgem do Carmo, ela é amparo, é proteção, refúgio, quando nós, muitas das vezes, estamos passando por algum perigo. Para a gente entender melhor, atenhamos os textos sagrados de hoje e a memória que nós fazemos de São Bento. Hoje é dia de São Bento, de Núrcia. Então, na primeira leitura, tirada do livro do Gênesis, nós temos Jacó. Jacó que estava em uma árdua batalha, pedindo a Deus para ser abençoado. E no meio da batalha, algo acontece. O tendão de sua coxa, ele começa a latejar. E ali, mesmo assim, com os sofrimentos, ele persevera. E o homem pergunta, trazendo para os dias de hoje, não vai desistir? Cobra de Jacó, não vai largar a luta? E ele, pois já surge a aurora, larga. Mas Jacó diz, não largarei, se não me abençoares. Perseverar, persistir. Muitas das vezes, e aí, domingo passado, quando nós ouvimos o Evangelho, que o nosso fardo, às vezes se torna muito pesado, a cruz difícil de carregar, os desafios, os problemas existentes, as dificuldades que nós passamos, as tribulações, muitas das vezes a nossa fé torna-se abalada. Começamos a fraquejar, desanimar e muitas das vezes até desistimos. Mas o Senhor não desiste de nós. O Senhor é força. Feliz aquele, que trilha os caminhos de Deus, mas que reconhece que os desafios, os problemas não são castigo, não são obstáculo, mas são meios para fortalecermos ainda mais a nossa fé. Justificar, os nossos caminhos na presença, salmo de hoje, na face do Senhor. E o Senhor que é luz, Ele não nos desampara, Ele está conosco. Nos mostra, no caminho, e aí nós vemos o sentido da cruz. Quando Jesus, no alto da cruz, perdoa, redime todos os nossos pecados. Vemos então
esta perseverança de Jacó, e depois o Evangelho, ele traz para nós esta continuidade no caminho de Deus, as graças e bênçãos que recebemos, pedindo ao Senhor que nos livre das tentações do mal. Aqui Jesus, ele realiza uma cura a um homem que estava possuído pelo demônio. E ali, quando Jesus expulsa, o demônio dele, e ele começa a falar, pois era mudo, as multidões ficavam muito admiradas. E os fariseus começaram a criticar Jesus, pelo chefe dos demônios, ele também é um deles. Imaginemos, a ação de Jesus, a admiração de muitos, mas a pouca consciência diante da graça de Deus. Perseverar, não ouvir aquilo que muitas das vezes atrapalha, prejudica. Persistir. Se você tem um sonho, se você tem um projeto, se você tem um ideal, persista, persevere. Vão ter muitos que vão admirar, aplaudir, e muitos que vão criticar, te desanimar, destruir. Mas se você é firme no caminho de Deus, você consegue superar todos os obstáculos, todas as dificuldades existentes. Então, vemos, que se até Jesus era criticado diante das suas ações, quem dirá nós, discípulos do Divino Mestre? A Virgem Maria, Mãe de Deus, ela nos ajuda e nos mostra também a estarmos firmes e confiantes na fé. Lembremos-nos que o primeiro milagre que Jesus realiza nas bodas de Caná, ela diz assim: fazei o que ele vos disser. Então, quando nós recorremos à Mãe de Deus, não é ela que realiza a graça e o milagre, mas ela intercede, ela roga a Deus para que o milagre aconteça em nossa vida. E, de um modo singular, o título da Virgem do Carmo é aquela que olha com carinho principalmente pelas almas que se encontram no purgatório, pelas almas aflitas. E muitas das vezes, quando nós recorremos à Virgem do Carmo, rezamos principalmente por aquelas pessoas que já não estão entre nós, rezando pelas suas almas para que obtenham o reino definitivo, o reino dos céus. É a Virgem, então, que nos protege, por isso que muitos de nós temos o escapulário, a proteção divina. E minhas madrinhas me ensinavam que nunca deixe, nunca tire este escapulário. Estar a todo momento protegido, pelo manto de Nossa Senhora da Virgem do Carmo. E esta proteção não é somente, para que nós não caiamos nas ciladas do inimigo, mas para que também obtenhamos os frutos, a graça de Deus em nossa caminhada. Feliz aquele que persevera. Feliz aquele que reza. A oração é o caminho, mais fácil, podemos dizer assim, para estar mais próximo de Deus. Quem reza, ele busca constantemente, estar e ouvir o que Deus quer e espera de nós. Por que eu digo que é o caminho mais fácil?
Porque diante da minha oração, e a oração não é só balbuciar palavras, mas a oração, né, se dá por súplicas, petição, louvores, agradecimento, mas também a oração silenciosa. Ouvir o que Deus quer e espera de cada um de nós. Rezai. Não deixai de lado a oração. A oração que nos mantém firmes. E assim, né, um dia tão especial que nos leva da importância da oração, seguindo os passos de Cristo, carregando a nossa cruz, para que ela seja a nossa luz. São Bento, né, e aí nós lembramos, né, o pai do monastério, né, das orações dos monges, né, considerado também o pai da Europa, e os carmelitas, né, que não só observam diante da graça da Virgem Maria, Senhora do Carmo, mas também de Santa Teresa, Santa Teresinha, tantos santos, né, carmelitanos, na vida contemplativa, cultivam no silêncio, na oração e assumem este compromisso com Deus, diante da missão. Sem nunca ter feito uma viagem missionária, vemos Santa Teresinha, padroeira das missões. Exemplos na fé, que nos ajudam a cultivar, né, esta presença amorosa e misericordiosa do Senhor. Então, São Bento, que nos ensina uma oração, nos leva a também afugentar destas ciladas do mal. A oração nos mantém firme, repito, mas é preciso também ter esta predisposição de seguir os passos de Jesus. Discernir em nosso caminho, buscando realizar não a nossa vontade, mas a vontade de Deus. E, ao mesmo tempo, perseverar, porque vai ter momentos, e o demônio é astúcio, né? Ele usa de muitas formas, né, para que a gente desvie do caminho de Deus. Mas quando a gente reza, quando a gente pede a Nossa Senhora, ela não deixa, né, o demônio se aproximar. É o manto protetor de Maria que nos ajuda também a estarmos perseverantes e firmes. Por isso, amados irmãos e irmãs, possamos, né, cultivar em nós a vida de oração. Possamos reconhecer a ternura materna daquela que muito nos ama e nos mostra, né, o seu Filho Jesus, para que Ele realmente seja luz na nossa vida e que, neste novenário festivo, ao qual celebramos, rezamos e festejamos, possa realmente dar todo um sentido na nossa caminhada, assumindo o nosso compromisso, né, de batizados, de cristãos, e percebendo a presença daquele Deus que nos ama e nos quer bem. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós?